um hidrogênio sai daqui, sem o elétron do compartilhamento que ele estava fazendo, então ele vai positivo. E ele chega aqui, nessa aguinha aqui, todo positivo. E aí, agora tem 3 hidrogênios e ele trouxe consigo a carga positiva. Porém, o elétron que ficou para trás dessa água aqui, deixou uma carga resultante negativa. Então preste atenção. Isso aqui acontece, mas depois volta. Autoionização da água, porque gerou íons na água. E para a constante de equilíbrio químico, quem fica em cima? É produto ou reagente? Produto. Então, ó, concentração de H3O+, vezes, preste atenção que esse mais vira vezes, concentração de OH-. Tudo bem aí? Vou colocar aqui embaixo a água, que é produto sobre reagente, vezes. Nossa, esse vezes aí ficou enorme, né? Só que é o seguinte, gente, sólido e líquido não entra, tá? Para a constante de equilíbrio, a concentração da água não varia. Então, eles já embutiram a concentração da água multiplicada aqui nesse valor. E aí a gente transformou o Kc em Kw. Gente, como que se escreve água em inglês? Alguém digita aí. Se você é bom de inglês, quando você sabe a água em inglês, digita aí. Aí, o Vilar, meu Deus do céu, mano. Pouco manja dos inglês. Isaías, water. Water. Então, quando você vê esse W aqui, ó, o K é uma constante de equilíbrio. Professor, é o Kc? Cara, é tipo o Kc da água, aí, João. Da água, brother. Então, essa parte de baixo aqui, ela é incorporada no Kc, então ele digivolve para... Pronto, Kw. Então, o que sobrou para a gente aí foi só o H3O+, vezes concentração. Professor, que colchete é esse? Cara, representa a concentração, tá? Molar, mol por litro. Então, gente, ó, a gente está falando da água, que na água, olha que doideira, né? Tem OH3O+, e OH-. E o equilíbrio químico dela fica assim. A constante de equilíbrio químico, cara, ela muda com a temperatura. Vou ser sincero para vocês. Mas para a gente trabalhar, procurar usar, não quer dizer que tenha que ser assim, mas o ideal para usar do químico é 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. E aí, nessa medida que eles calcularam, o K3O+, e o OH-. Galera, sabe quanto que deu? Ó, o KW a 25 graus Celsius. Hein? A 25 graus Celsius. Deu 1 vezes 10 a menos 14. 14, tá? Então, qual é o valor de KW da constante de equilíbrio da água a 25 graus Celsius? 1 vezes 10 a menos 14. Que é a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. OH-, eu disse OH-, e vou repetir. Dá quanto? 1 vezes 10 a menos 14. É isso aí, galera. Essa é a verdade. Esse H3O+ aqui, ele é responsável pela acidez das substâncias. Para representação de concentração ácida, tanto faz H3O+ ou H+, ok? H+, segundo a teoria de Arrhenius, é aquele responsável pela acidez. Então, substâncias que liberam H+ na água são ácidas e substâncias que liberam OH- em água são básicas, ok? Por isso que é o nome aqui em cima, ó. A gente vai avaliar, a partir de agora, desse momento, acidez e basicidade. Lembrando que um termo para basicidade é alcali, alcalino também. Então, fala assim, uma substância está ácida. Qual é o inverso de uma substância ácida? É básica ou alcalina, beleza? Então é o seguinte, agora a gente vai avaliar aqui. Gente, para que uma substância seja neutra, eu preciso que a concentração de H+ e de OH- esteja igual ou diferente, para que uma substância não tenha caráter ácido ou básico, ou seja, um caráter neutro. A quantidade dos dois tem que ser igual ou diferente? Igual, muito bom. Então aqui, ó, toda vez que você vê que a concentração de H+ e OH- estiver igual, significa que a solução é neutra, tá? Preste atenção nessa parte. Se a substância é ácida, tem mais H+, ou seja, ela que está maior concentração e o outro está menor. Agora, se a substância é o contrário, se ela é básica,
Quem está maior? É o H+, ou o OH-? Responde aí, galera. Dá uma moral aí. A quantidade de H+, é menor. Se eu quero que uma substância seja básica, eu tenho pouco H+. Beleza? Pouco OH-. Se eu quero que uma substância seja básica, eu tenho pouco H+, e muito, um em detrimento do outro. E se os dois forem iguais? Os dois forem iguais é neutra. Pegou a visão aí? É, mano, R$10 no camelô. Comprei pra malhar. Galera, se pegar relógio bom pra malhar, mano, já era. Bateu um peso no relógio, tá frito. Para a substância neutra, significa que a parte ácida e a parte responsável pela basicidade, elas estão iguais. Para uma substância que é ácida, significa que tem muito H+, e pouquinho OH-. Agora, o contrário, para ela ser básica ou alcalina, o H+ está pouco e o OH- muito, ou seja, quantidade de H+ menor que a quantidade de OH-. Então, H+ está menor e OH- está maior. Beleza? Essa solução aqui para vocês, ela é ácida ou básica? O que vocês acham? Isso, a palavra básica e alcalina quer dizer a mesma coisa, tá bom? Então, se você ficar na dúvida, pensa assim, ó, olha a linha de raciocínio. A gente viu que tem que dar 10 a menos 14. Presta atenção. A gente viu que o total é menos 14. Que esse com esse dá menos 14. Se o H+ é 10 a menos 8, de 8 para 14, quanto que falta? 6. Beleza. Vê se agora ajuda, ó. Se eu tenho essa quantidade aqui de H+, eu tenho a outra. Ela sempre vai uma complementar a outra, tá? Eu sempre tenho os dois ali, né? Qual desses dois números é maior? Ou seja, já que eles são negativos, qual está mais perto de zero? Então, esse aqui está ganhando. Tem mais desse do que do outro. Esse aqui representa acidez ou basicidade? Boa, brother, basicidade. Então, uma solução com essa concentração de H+, tem isso aqui de base, ou seja, ela é básica. Fazer o outro. Se eu tenho, ou alcalina, muito bom. Se eu tenho essa quantidade de H+, menos 2, para chegar a 14, falta quanto, gente? De 2 para 14. 12, muito bom, ó. Então, se eu tenho essa quantidade de H+, eu tenho essa quantidade. E aí que fica a pergunta. Quem está mais perto de zero? Menos 2 ou menos 12? Menos 2. Então, essa quantidade aqui, essa aqui, é maior. H+ representa acidez ou basicidade? Acidez. Então, essa solução aqui é ácida. OH-, vamos ver de H+. Gente, esse aqui é 10. Para 14 falta quanto? 4. Muito bom. Então, qual dos dois está mais perto de zero? Menos 10 ou menos 4? Show de bola. Menos 4. Esse está mais perto de zero, então esse é maior. H+. H+ está relacionado a acidez ou basicidade? Acidez.